tarde a todos. Queria agradecer também ao Corte Inglês esta parceria privada-privada, não público-privada, que já vai há muito tempo, mas penso que de interesse público. E queria agradecer à Ana ter escrito o livro, já o fiz noutra ocasião, não vou alongar muito, porque ela sabe que a minha gratidão é muito grande. E queria agradecer ao José o facto de ter aceito falar um pouco sobre o livro e depois as vossas questões que certamente terão, se têm ou não confiança nas instituições políticas. Não deem já a resposta porque pode ser que haja novidades. José. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Queria começar por agradecer, obviamente, à Fundação Francisco Manuel dos Santos e ao Diretor de Publicações pelo convite para ler e comentar este livro tão interessante que a Ana Belchior acabou de publicar sobre um tema que é crucial, quer na sociedade portuguesa, quer nas sociedades europeias em geral, a questão da confiança que nós temos em quem nos representa e em quem governa a coisa pública, não é? Nas instituições políticas em geral, nos partidos políticos, no Parlamento, no Governo. Essencialmente, a minha intervenção, que vai ser bastante breve, vai se pautar por duas grandes linhas. Uma primeira fase, eu vou salientar aquilo que, na minha opinião de leitor, são os pontos mais fortes e os pontos mais interessantes da análise que a Ana Belchior efetuou. E, em segundo lugar, vou lançar, quer para a mesa, quer para o público em geral, alguns motes, algumas bases para uma discussão e para um debate em torno deste tema da confiança política, da confiança nas instituições políticas. Na minha opinião, a principal vantagem, a principal característica positiva deste fantástico livro, escrito pela Ana Belchior, é o facto de ter conseguido condensar uma literatura que é muito vasta, muito extensa, muito complexa, do ponto de vista teórico muito árida, do ponto de vista empírico muito complexa nas suas características metodológicas. Ela conseguiu condensá-la e conseguiu traduzi-la para o público em geral, para os cidadãos que não têm um background metodológico que lhes permita ir diretamente às fontes e consultar os artigos, os livros que têm sido escritos sobre o tema nos últimos anos. Mas a Ana faz isto sem colocar de lado e sem fazer com que o seu trabalho perca de rigor e de qualidade do ponto de vista científico e do ponto de vista metodológico. Então acaba por ser um produto que, sendo para o público em geral, é escrito numa linguagem absolutamente acessível para qualquer pessoa, sem, no entanto, perder o rigor conceptual, o rigor metodológico, o rigor científico que pauta a investigação feita sobre estes temas. Por isso, gostaria de dar os parabéns. Eu sei que pode ser, para um investigador, para um académico, pode ser um desafio muito grande encontrar o estilo, o tom necessário, perder o jargão académico, perder toda a terminologia árida que nós utilizamos no nosso dia-a-dia e conseguiste fazê-lo de forma brilhante. Muitos parabéns. Falando agora sobre os conteúdos do livro. Eu espero que todos vós tenham já tido a oportunidade de lê-lo ou que venham a ter a oportunidade de ler este livro nos próximos tempos. Essencialmente, a Ana oferece uma revisão daquilo que têm sido os estudos feitos do ponto de vista teórico e do ponto de vista empírico sobre a questão da confiança nas instituições políticas. Quando falamos de instituições políticas, falamos do governo, falamos do Parlamento, falamos dos partidos políticos também, do sistema de justiça. Falamos hoje em dia também daquilo que são as instituições europeias, não é? Ou a União Europeia em geral, ou as diversas instituições que a compõem, como o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, etc. Depois desta sistematização, apresenta-nos um quadro, um retrato fidedigno daquilo que é a situação da confiança que os cidadãos depositam nas instituições políticas em vários países do mundo, na Europa e em Portugal em concreto. E eu gostaria de destacar 2 ou 3 padrões que, na minha modesta opinião, são bastante interessantes sobre o caso português. Nota-se no caso português um grande impacto da crise
da crise económica nos níveis de confiança nas instituições políticas em Portugal. Quer nos níveis de confiança no Parlamento e no Governo, mas em muito maior grau nos níveis de confiança nas instituições europeias, que a partir de 2010 começa a cair a pique, correto? Há também uma queda, há também um declínio no que diz respeito à confiança dos portugueses nas suas instituições nacionais, mas o nível de decréscimo, digamos assim, a queda, o decréscimo é bastante menos acentuado. O único indicador, digamos assim, o único fator, a única dimensão em que, do ponto de vista longitudinal, desde meados dos anos 90 até agora, não sofreu um grande, digamos assim, uma evolução nem positiva nem negativa, é o nível de confiança nos partidos políticos, não é? Que se manteve sempre muito baixa, sempre em torno ou abaixo dos 20%. Eu acho que pode valer a pena tentar perceber porque é que se há aqui uma espécie de efeito do ponto de vista metodológico, isto é jargão metodológico, uma espécie de efeito de chão, não era possível baixar ainda mais, não era possível fazer com que os portugueses confiassem ainda menos nos partidos políticos, ou será que eles de alguma maneira conseguiram passar entre as gotas de chuva, desta chuva ácida de movimentos de anti-confiança em relação a todas as instituições? Okay? Depois, gostaria também de pensar e de convidar-vos a pensar e de convidar a autora a pensar naquilo que significa exatamente confiar ou desconfiar das instituições políticas. E vou enquadrar esta minha análise em três, digamos assim, grandes pilares. As causas da confiança, a natureza deste fenómeno e as suas consequências. Okay? Porquê é que nós encontramos numa determinada sociedade que, obviamente, tem as mesmas instituições políticas, pessoas que confiam e pessoas que confiam menos e pessoas que desconfiam abertamente destas instituições políticas, cujos padrões de desempenho são os mesmos, porque falamos claramente do mesmo tipo de instituições. Quais são os fatores que fazem com que a pessoa A confie no Parlamento e no Governo e a pessoa B não confie no Parlamento e no Governo nacional ou nas instituições da União Europeia? Okay? Dentro destes fatores, podemos pensar em muitas coisas, como o desempenho das instituições, não é? Quando as instituições funcionam menos bem, é natural que os cidadãos acabem por avaliar de forma negativa o seu desempenho, e isso vai ter um impacto também direto nos níveis de confiança. Se calhar o tom e o tipo de cobertura mediática que alguns aspectos da vida política, da esfera política, adopta, pode contribuir também. Questões mais idiosincráticas dos cidadãos, como o seu nível educacional, o seu bem-estar, etc., a sua tendência para a confiança interpessoal. Tu abordas todos estes temas no teu livro, mas eu gostaria que, se possível, tu tentasses selecionar qual é o fator mais importante, na tua opinião. O segundo tópico tem a ver com o significado de confiança. O que é que significa confiarmos nas instituições políticas? Confiarmos nos partidos políticos ou no governo? Significa confiar na sua integridade, no facto de que estas instituições regem o seu comportamento por uma série de normas e de valores? Ou significa confiar na capacidade que estas instituições têm de cumprir o seu papel de forma eficiente? É uma avaliação de desempenho ou é uma avaliação de carácter, digamos assim? Okay? Gostaria também de saber a tua opinião sobre este assunto e podemos, obviamente, falar sobre isto. Depois, eu venho aqui fazer uma espécie de psicologia da confiança política. Tu fazes de maneira brilhante a sociologia política da confiança, a economia política da confiança, e eu venho tentar fazer a psicologia, digamos assim, da confiança, tentar perceber o que é que as pessoas têm em mente quando, num inquérito de opinião, lhes é perguntado até que ponto é que você confia no Parlamento ou qual é o grau de confiança que o Parlamento lhe inspira. Por um lado, tentar perceber o que é confiança, não é? Por outro lado, tentar perceber o que é Parlamento para as pessoas, ou o que é governo. Quando nós fazemos estas perguntas às pessoas, as pessoas pensarão nos deputados que estão neste momento no Parlamento ou pensarão no Parlamento como instituição a médio e longo prazo? A mesma coisa para o governo. Falamos de confiança no governo que está em funções
ou todas as instituições associadas ao poder executivo, em Portugal. Okay? Falando das causas e da natureza deste fenómeno, gostaria também de falar um bocadinho das consequências. Tu vais elencando ao longo do teu livro várias perspectivas sobre, digamos assim, até que ponto é que os decréscimos nos níveis de confiança nas instituições que têm ocorrido na maior parte das democracias europeias e não só, constituir este fenómeno uma coisa positiva ou uma coisa negativa. E eu gostaria que tu falasses um bocadinho sobre isso também, ou seja, até que ponto é que a democracia representativa precisa de confiança, necessita que os cidadãos confiem nas instituições e nos protagonistas a quem delegam soberania e capacidade de tomada de decisão, ou até que ponto é que há a necessidade de, como diria a Pippa Norris, de critical citizens, não é? De cidadãos críticos que têm capacidade para, digamos assim, escrutinar e vigiar as ações das suas instituições. Isso é possível, digamos assim, do ponto de vista empírico, desenhar a fronteira a partir de onde a confiança deixa de ser positiva e passa a ser negativa, porque passa a ser passividade absoluta e passa a ser incapacidade de exercer este poder de vigilância. Ok? Depois, tendo eu um background em psicologia e vindo aqui fazer a psicologia da confiança, trouxe para a mesa uma hipótese clássica da psicologia social, que é a hipótese do contacto. Esta hipótese do contacto, digamos assim, foi desenhada no âmbito de estudos sobre preconceito e discriminação entre grupos de pessoas pertencentes a diferentes etnias, por exemplo, okay? Nos Estados Unidos, brancos e afro-americanos. E a hipótese do contacto estipula que sentimentos e atitudes negativas em relação ao outro grupo tendem a desaparecer se houver um intensificar do contacto com as pessoas no outro grupo. Eu utilizo esta hipótese do contacto para te perguntar se os sentimentos de desconfiança dos portugueses em relação às instituições e aos políticos que as compõem não pecam por uma falta de contacto e se a implementação de algumas medidas, quer do ponto de vista do sistema eleitoral, quer do ponto de vista do funcionamento das instituições, quer do ponto de vista do funcionamento dos partidos, no sentido de aumentar a proximidade entre cidadãos e instituições, não poderia levar a uma redução dos níveis de desconfiança, ou, se quisermos colocar isto de outra maneira, a um aumento dos níveis de confiança. Okay? Tu vais falando ao longo do teu livro da questão do divórcio entre eleitos e eleitores, não é? Deste alinhamento que a maior parte das pessoas tem conhecido, tem vindo a adotar ao longo dos últimos tempos em relação ao mundo da política. Até que ponto este é um fator crucial, combater este divórcio, combater este adiamento, este desinteresse, é essencial para a questão da confiança. E se, digamos assim, eu já coloquei a questão na mesa, ainda não tiveste a oportunidade de responder, se a questão da confiança baixos níveis de confiança é uma coisa necessariamente negativa, se estiveres de acordo com isso, o que é possível fazer? Não é? O que é que podemos fazer para, digamos assim, fazer com que este padrão e esta tendência de progressivo erudir da confiança nas instituições mude de rumo e mude de direção? Se é possível fazer alguma coisa, claro está. Essencialmente era isto que eu gostaria de lançar para a mesa e para o público também. Muito obrigado. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Antes de mais, não posso deixar de passar também por agradecer aos meus colegas. Ao António de Araújo já agradeci, mas agradeço novamente, e à Fundação o facto de me ter convidado para escrever este livro, que me deu muito gosto, deu-me muito prazer mesmo escrever. E ao meu colega José Santana Pereira também, que aceitou vir aqui hoje fazer uma apresentação e um comentário ao livro, e agradeço-lhe também os vários comentários que me fez. Aliás, esta é uma linha que eu já fiz alguma coisa, mas digamos que há muita coisa ainda que eu gostava de explorar em termos de investigação, e as pistas que ele lançou são pistas interessantes para eu pensar nessa mesma investigação. Portanto, agradeço-lhe também por isso.
E agradeço também ao público, temos a sala cheia, o que é interessante. Quando se diz que as pessoas são um pouco interessadas por assuntos políticos, eu tento a dizer que não é uma tendência que seja transversal à sociedade, existem pessoas interessadas, o facto desta sala estar cheia é sinal disso. O que é pena é que hajam tantas pessoas que continuam aliadas das questões políticas. Bem, para responder ao José, eu tinha previsto falar de outras coisas, algumas delas vou falar de qualquer das formas, mas prefiro responder às questões que ele me foi lançando, em primeiro lugar porque são questões interessantes, algumas delas se calhar poderão não estar suficientemente exploradas no livro e esta é uma oportunidade também para falarmos um bocadinho mais sobre elas. E vou começar pela última, pelas consequências. Talvez não devesse, mas vou começar pelas consequências. O facto da confiança ser vista como algo positivo ou algo negativo. Um dos pontos que tive a preocupação de focar no livro, e pelo menos foi uma preocupação, não sei se foi bem conseguido ao longo de todo o livro ou não, é o facto de não passar a mensagem que altos níveis de confiança são de forma linear e simples bons para a democracia, é bom que as pessoas confiem. É óbvio que do ponto de vista dos governos, dos partidos, ter indivíduos que confiam significa que esses indivíduos, esses cidadãos são cooperantes, portanto estão disponíveis para receber ou para acatar decisões políticas que possam ter algum grau de impopularidade. Portanto, a confiança nesse sentido é algo bom. No entanto, e uma das interrogações que eu lanço no livro é se confiar num político que é ou corrupto ou incompetente ou sobre o qual recaem acusações, mas em que haja evidência forte de que há uma má gestão da coisa pública, se é bom que os indivíduos confiem nestas circunstâncias. E é óbvio que a resposta tem que ser negativa. Portanto, a confiança por si só não deve ser vista como algo puramente positivo. O facto dos indivíduos desconfiarem, de serem céticos, é algo que pode também ser positivo mediante determinadas circunstâncias. E é óbvio que a desconfiança transversal não é algo positivo. Gostaria também de trazer para esta resposta sobre as consequências da confiança o facto de, não obstante o desinteresse e a falta de informação sobre assuntos políticos de muitos cidadãos, da maioria, diria eu, o facto é que temos atualmente, em termos de mundo ocidental, o público mais informado de sempre, com mais escolaridade, com mais informação. E isto tem consequências em termos da postura dos cidadãos face ao poder, face ao governo, face aos parlamentos, aos partidos. Os cidadãos são mais exigentes do que eram anteriormente. E esta desconfiança é também uma forma de manifestação dessa exigência. Neste sentido, a desconfiança pode ser uma forma de impulsionar, de pressionar os atores políticos, a elite, a fazer reformas, a ter uma preocupação melhor ou maior em contemplar o público. Não digo em ir de encontro àquilo que são os interesses e preferências do público, porque isso também seria bastante questionável, pelo menos de uma forma sistemática. Depois, o José falou-me também... a questão de uma maior proximidade, se seria uma solução... Eu termino o ensaio, e porque é um ensaio e visou uma reflexão e que em grande medida deixa também passar aquilo que é a minha opinião sobre o assunto, mas na conclusão faço-o de forma mais aberta. Uma das propostas que penso que valeria a pena equacionar para solucionar o problema da desconfiança generalizada e das eventuais consequências negativas que poderá ter para o funcionamento do sistema político, é de facto uma maior abertura em termos de funcionamento do próprio sistema, uma maior aproximação aos cidadãos. Isto não é algo inovador, não é uma ideia que seja exclusivamente minha, há muita gente a ter escrito sobre isto, todos os autores que têm trabalhado sobre as questões da democracia participativa têm enfatizado esta questão. No entanto, mais uma vez, também não é uma solução unívoca nem uma solução simples. Portanto, esta aproximação poderá ser um ponto importante, mas nós sabemos também que quando há abertura do sistema político para a participação dos indivíduos, por norma essa participação não é muito alta. Portanto, algo tem que ser feito para aproximar, o criar mecanismos de participação por si só poderá não ser suficiente, eu não tenho a solução. De facto, é um dos pontos que tem sido discutido, a questão da implementação de soluções de democracia participativa, mas temos, por outro lado, eu penso que quando olhamos para os problemas que gera
a desconfiança generalizada no sistema político, temos que pensar também na outra parte, que são os cidadãos. Não podemos simplesmente pensar os indivíduos desconfiam porque os partidos, ou o governo, ou o parlamento não estão a desempenhar a sua função como era esperado. Isto poderá ser verdade, em parte, mas há uma outra parte que também temos que contemplar, que é a apatia de muitos cidadãos, o facto de não terem muitas das vezes informação. Desconfiança sem informação vale muito pouco. E nós sabemos, por exemplo, e isto responde a uma outra das questões do José, que quem, no mundo ocidental, portanto nos países pós-industriais mais desenvolvidos, quem tem menos confiança são também indivíduos com menor escolaridade. Quem tem mais escolaridade, quem pertence a níveis socioeconómicos mais altos, tende a demonstrar um maior nível de confiança relativamente às instituições políticas. Bem, e se calhar não vou dizer mais nada sobre as consequências, mas se houverem questões que achem que vale a pena voltar a trazer para o debate, agradeço. Sobre a natureza, houve uma parte que eu não consegui apanhar, o que tu disseste. Estava a tirar nota e não consegui acompanhar. Penso que tinha a ver com a própria acessão de confiança e o facto de ser algo positivo ou negativo, mas acho que disseste mais qualquer coisa. Eu simplesmente não consegui apanhar. Não há problema. Muito rapidamente, no que diz respeito à natureza do fenómeno, o que eu queria saber era a tua opinião sobre, ou seja, faço um preâmbulo. A maior parte dos estudos empíricos, comparativos, longitudinais, ou seja, feitos ao longo do tempo, tende a utilizar dados de inquéritos de opinião em que às pessoas é perguntado o seguinte: até que ponto é que confia, qual é o grau de confiança que lhe inspira a instituição A, ou seja, o governo, o parlamento, os partidos políticos, etc. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre o seguinte: quando as pessoas falam de confiança, ou quando vos é perguntado de confiança, o que é que as pessoas têm na cabeça? Em que é que as pessoas pensam? Okay? Falamos de confiança como uma avaliação de caráter, entre aspas, destas instituições, ou de uma avaliação de desempenho. E as pessoas aproveitam esta oportunidade para libertar algum descontentamento, alguma frustração em relação à maneira como as instituições funcionam. Ou falamos de uma avaliação das normas éticas e dos valores que regem e que guiam o funcionamento destas instituições. Portanto, é uma questão da psicologia. É uma questão da psicologia. A segunda parte é o predicado da pergunta, não é? A instituição, não é? Quando nós perguntamos às pessoas até que ponto é que você confia no Parlamento, até que ponto é que você confia no Governo, com que grau de certeza é que nós sabemos que as pessoas estão a pensar nos deputados que atualmente constituem o Parlamento ou no Parlamento como instituição? A mesma coisa para o Governo, a mesma coisa para a Comissão Europeia, por exemplo. Ok, pegando na última questão, aquilo que sabemos no que diz respeito à avaliação da confiança, e porque a maior parte com certeza não estará familiarizado com os questionários, estes indicadores são medidos mediante uma questão que é a formulação exata, não sei, da pergunta, mas em que medida é que confia nas seguintes instituições? E depois tem o Governo, o Parlamento, a União Europeia, às vezes tem os tribunais, a polícia, às vezes até tem instituições para além das exclusivamente políticas, e o indivíduo situa-se numa escala que tem normalmente 5 pontos, não estou em erro, que é confia totalmente ou desconfia totalmente. Portanto, a forma como é medido é assim. Não há, de facto, questões que permitam perceber com mais profundidade o que é que os indivíduos estão a pensar quando respondem que é Parlamento, ou que é Governo, ou que são os partidos políticos, aqueles em que menos confiam. No entanto, aquilo que sabemos é que há como que um efeito de contágio. Quando há um decréscimo no que diz respeito à confiança no Governo, é normal esse decréscimo sentir-se também ao nível do Parlamento. Pelo menos estas duas instituições, e no livro apresento uns gráficos que fazem o sumário das tendências em termos de nível de confiança nas várias instituições políticas, e aquilo que vemos é que para Governo e Parlamento há praticamente uma sobreposição das linhas e mantêm-se ou decrescem praticamente da mesma forma. Portanto, o que me parece é que a análise que é feita é uma análise que não é propriamente ao detalhe de eu estou a avaliar, quando avalio o Parlamento, estou a avaliar o desempenho dos deputados, ou quando estou a avaliar os partidos políticos, estou a pensar exatamente no partido A, B e C. Portanto, o que me parece é que é uma avaliação mais genérica, mais transversal, senão não havia este comportamento tão paralelo em termos de tendências.
a primeira questão sobre se a questão da confiança, se o que é avaliado é sobretudo uma questão de desempenho ou se está a fazer uma análise mais estrutural em termos de valores. Mais uma vez, as questões são muito do ponto de vista empírico, portanto eu tenho que falar mesmo de dados. Mais uma vez, os dados aquilo que mostram é que há uma relação muito próxima entre níveis de confiança, se pensarmos em termos de países, entre nível de confiança e desenvolvimento económico. Na Europa, os países onde os níveis de confiança institucional, nas instituições políticas, são mais elevados são os países da Europa do Norte e da Europa Central. Os países onde a confiança é mais baixa são os países da Europa do Sul, os países mais pobres. A crise veio acentuar esta dicotomia de uma forma muito clara. Portanto, o que é analisado, sobretudo, e é uma coisa que transpira muito para a avaliação das instituições, é a performance, e em grande medida a performance económica. Depois há questões como a corrupção e as promessas eleitorais que não são cumpridas, que são dois parâmetros que são muito analisados em termos de percepções dos indivíduos, e podemos voltar a isso. Mas ao nível macro, ao nível dos países, de facto, há uma relação entre níveis de confiança mais elevados e países com maior nível de desenvolvimento económico, e se olharmos para os indivíduos, há também uma relação estreita entre nível socioeconómico e os níveis de confiança. Mas isto para responder concretamente à pergunta do José, a mim parece-me que é sobretudo uma avaliação do desempenho, por aquilo que tem sido a análise dos dados e aquilo que os estudos têm demonstrado, não apenas a análise que eu faço, e que é uma apreciação do desempenho que não tem necessariamente que ser baseada em dados objetivos, mensuráveis. É sobretudo baseada em percepções. E isto também porque nós sabemos que os níveis de informação das pessoas não são muito altos. Percepções. E voltando à questão da corrupção e das promessas eleitorais, em relação à corrupção, isto tem sido bastante explorado pelos mídias. Os mídias têm também um papel determinante neste estimular do dominar da confiança nas instituições políticas. E em relação às promessas, já agora um parênteses que tem a ver com um projeto a que eu tenho vindo a dar continuidade, em que se faz uma análise das promessas contidas nos manifestos eleitorais dos partidos políticos e que depois vamos olhar para a legislação e para dados concretos e vamos ver se esses partidos cumpriram ou não cumpriram as promessas que fizeram durante as eleições. E o que é surpreendente é que, e analisando especificamente governos, o que é surpreendente é que os níveis de cumprimento das promessas não são tão baixos quanto aquilo que é o senso comum ou a percepção sobre a opinião pública poderia deixar entender. Os níveis de cumprimento andam na ordem dos 70%, 80%, quando são legislaturas que são levadas ao termo, o que é bastante razoável. O problema é o que não é cumprido. Portanto, isto são promessas, são todas as promessas que são contidas no manifesto eleitoral. No entanto, existem outras promessas que são também contidas, obviamente, no manifesto eleitoral, mas relativamente às quais a opinião pública confere uma maior importância e que, por vezes, os governos não cumprem. Como, por exemplo, a questão da subida de salários ou a não subida de impostos. As questões do emprego, exatamente, no governo Sócrates, exatamente, a criação dos 1.500 empregos. E é simplesmente a percepção de que estas promessas que são tidas como fundamentais, a percepção de que elas não são efetivamente cumpridas, que faz com que os indivíduos depois sintam que nenhumas promessas eleitorais são cumpridas. Eu posso-vos dizer que, a par desta análise dos manifestos, fizemos um questionário em que selecionámos 5 promessas e perguntámos às pessoas se consideravam que essas promessas tinham sido plenamente cumpridas, parcialmente cumpridas ou não cumpridas. De entre essas promessas, quase todas tinham sido efetivamente cumpridas e a percepção das pessoas, maioritariamente, foi que as promessas não tinham sido cumpridas. Isto para vos dizer o quê? O problema da desconfiança tem a ver também com a percepção, obviamente, e com esta avaliação que os indivíduos fazem das medidas políticas e aquelas que são consideradas mais importantes não serem, de facto, implementadas. É algo que tem consequências em termos da confiança dos indivíduos nos partidos e nos governos. E eu acho que me estou a alongar um bocadinho. Sobre as causas, sumariamente, também penso que vale a pena depois reservarmos algum tempo para o debate e eu não queria alongar-me muito mais.
Sobre as causas, eu até suponho que já falei praticamente desta questão. As causas são múltiplas, são complexas, algumas têm a ver com características individuais, a questão da educação. Curiosamente, a educação funciona como fator explicativo da confiança em países desenvolvidos, mas funciona como fator explicativo da desconfiança nos países não desenvolvidos, o que é uma coisa interessante. Portanto, nós não podemos dizer que mais escolaridade, mais confiança em todo lado, porque isso não é verdade. Sabemos também que os indivíduos, e aqui eu não sei qual é a relação causa e efeito, os indivíduos menos confiantes nas instituições políticas são também indivíduos que são mais céticos relativamente à performance da democracia, são mais céticos relativamente ao desenvolvimento da economia, são indivíduos que têm uma percepção do funcionamento da política de forma mais transversal, que é mais negativa, e até ao nível individual são indivíduos mais pessimistas, que estão, digamos que, não estão de bem com a sua própria vida. Parece que há digamos que uma rede, um articular de atitudes e de opiniões menos favoráveis relativamente a uma série de aspectos políticos, sociais, mas também a nível individual, e que explicarão também o ceticismo relativamente à política. E depois há também a questão do nível socioeconómico, o facto dos indivíduos serem menos crentes no combate à corrupção, portanto, todos esses fatores são explicativos do nível de desconfiança. Bem, eu se calhar fico por aqui, mas inteiramente disponível para responder às vossas questões. Antes de passar, outra das questões que referes no teu livro é que nos países da Europa do Sul, afetados pela crise, Portugal foi daqueles em que, apesar de tudo, a confiança menos sofreu confiança. Portanto, muitas vezes, quando nós nos interrogamos sobre porque é que em Portugal não há o Podemos ou o Syriza, etc., muitas vezes dizemos que é por causa do legado, da memória do salazarismo, etc., o que mostra, no fundo, os estudos em que a Ana se baseia, é que a confiança nos países, digamos, da Europa do Sul, sob a intervenção, em Portugal foi daquelas em que menos afetada, o que talvez possa ser uma explicação. Eu gostaria só de dizer o seguinte, é que a Ana não é comentadora política, a Ana é cientista política, é uma das maiores cientistas políticas portuguesas, é a cientista política portuguesa que tem publicações na revista com maior impacto mundial na ciência política. Portanto, tudo aquilo que afirma é baseado, não é baseado em senso comum, por assim dizer, é baseado em estudos empíricos que depois pode questionar ou não só o seu valor, mas não fala, digamos, de cor das coisas. E por isso as respostas dela acho que têm mais valia do que eu estar aqui a falar. E por isso passava. E queria fazer aqui portanto, um ou dois comentários. Eu acho que sou uma pessoa que não sou pessimista, estou bem com a vida, sou bem disposto e não tenho confiança nenhuma nestas instituições. Não só instituições políticas como instituições públicas. Estou-me a referir desde mídias a magistratura, etc. Não tenho, portanto, confiança nenhuma. E não tenho confiança porquê, e também gostava de dar o meu ponto de vista de uma situação em que não se falou, que é muito importante. É que falaram de, portanto, países, falaram de, portanto, Europa, e não falaram do mais importante, que são as cidades. Porque hoje em dia a Europa, se calhar, é uma coisa do passado, embora difícil de, portanto, entenderem o cidadão comum, as cidades é que não. Hoje a grande competição não é entre a Europa e o bloco chinês, etc. Não, a grande competição são, portanto, entre cidades. A maior indústria do século XXI é a indústria das cidades e mais ainda. É onde há aproximação entre os cidadãos. E quem é que gera as cidades? São, portanto, os autarcas. É, portanto, um outro tipo de poder que não foi aqui ventilado e, se calhar, o mais importante, porque é o que está em contacto direto, é o primeiro contacto com, portanto, as populações.
um bocado da experiência que eu tenho como arquiteto e urbanista, e não é ser mais esperto ou mais culto que os outros. O problema nem se mete em corrupção financeira. Não é problema isso. Isso acho que sabemos o que é, portanto, o que é que estamos a falar, e nem sequer vale a pena discutir. O que vale a pena discutir, sim, é de corrupção intelectual, que essa graça, portanto, por todo lado, e falta de consciência ética. E a rematar, a experiência que eu tenho e que me leva a não ter confiança, por exemplo, a nível de poder autárquico, é a incompetência e a falta e a iliteracia que tem. Eu dos 308 municípios conheço dezenas, desde os executivos à, portanto, oposição. A mediocridade e a iliteracia que tem é confrangedora. Quem conhece o Portugal Real apercebe-se que é absolutamente confrangedor, e portanto não há confiança nenhuma, e não há fé, se assim se poderá dizer, em desenvolvimento nenhum. Depois há o problema da democracia representativa, que para mim praticamente que não existe, que é um mero holograma. Isto porque temos um quadro legal em que não há círculos, portanto, uninominais, por exemplo, e vamos ver as CCDRs, não são, portanto, eleitas, os seus presidentes, vamos ver o PGR, não é eleito. Portanto, ao fim e ao cabo, acho que esta democracia representativa, que toda a gente fala, que falou há bocado, portanto, um perfeito holograma que não existe. Era um bocadinho isto, queria aqui lançar aqui um bocadinho a equação e dizer que a admiro, mas que não se esqueça das cidades. As cidades hoje são muito mais importantes que os países e que os grandes blocos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado pela oportunidade que nos é dada. Creio ter entendido que a Ana disse que o fator, a maior confiança reside nos setores mais informados, nomeadamente culturalmente e economicamente. Eu não tenho estatísticas, não trabalho estatísticas, vivo o cotidiano. Vivo o meu dia-a-dia, rodeado por um setor, quer cultural, quer economicamente, similar ao meu, dentro da Idade Média, dentro da classe média, perdão. E o que sinto não é isso. O que eu sinto é que realmente existe uma grande desconfiança da classe média face aos últimos tempos, face aos últimos governos, face às instituições que nos governam, desde o Parlamento ao Governo, à Justiça. Isto porquê? Porque este setor, quanto a mim, e é conhecido de todos nós, foi o mais afetado por toda uma crise de que não teve culpa. E, para além disto, como é que podemos confiar nestas instituições que nós elegemos democraticamente, certo? Mas que, à medida que eles vão indo para eleições, vão prometendo coisas que eles sabem que não podem cumprir e que depois no poder não cumprem efetivamente. Portanto, eu penso que é esta classe média, este setor mais informado, e desculpe a contrariar, este setor mais informado, economicamente, culturalmente, dentro de um padrão razoável, que não acredita. Eu penso que um setor mais elevado talvez acredite, porque ser beneficiados, um setor inferior, a classe baixa, acomoda-se, e portanto, creio que gostava que votasse novamente este tema, porque realmente, faço lembrar, eu estou reformado
e puxo a brasa à minha sardinha. Como disse há pouco, a classe média, onde estão incluídos reformados, pensionistas, onde viram as suas reformas, as suas pensões, virem por aí abaixo, com taxas e mais taxinhas, e que, para cuja crise não contribuíram. E que trabalhamos com um fator, com promessas, com descontos, com esquemas sociais, de que realmente fomos privados. Portanto, era tudo. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Eu tenho pena de ainda não ter lido o seu livro, que irei ler com muito prazer, dado que me suscitou imensa atenção aquilo que foi aqui dito sobre ele. Eu gostaria, como não li o livro, gostaria de lhe perguntar que metodologia adotou para chegar às conclusões a que chegou. E se essa metodologia é uma metodologia que atravessa a União Europeia, porque foram feitas comparações naquilo que disse, e eu penso que o caso de Portugal é um caso muito especial. Por exemplo, quando diz que o nível de confiança do Governo e do Parlamento é o mesmo, eu diria que não é de admirar, porque em Portugal o Governo é uma emanação do Parlamento, como é uma emanação dos partidos que elegem o Parlamento, de maneira que não há qualquer diferença. Aí não há qualquer diferença. Quanto aos problemas, quanto aos países do Norte e do Sul da Europa, eu penso que no Norte e no Centro da Europa, enfim, os governos são mais eficazes e é daí que existe um maior nível de confiança. Aí é que resulta essa diferença. Não será tanto num facto de cultura, porque eu não verifico, ao longo de toda a minha vida, não verifiquei que os níveis culturais, pelo menos num determinado estrato social do Norte e do Sul da Europa, sejam muito diferentes. Não me parece que sejam. E, por outro lado, eu também gostaria muito de ouvir falar um pouco sobre um princípio que consta da nossa Constituição e que se prende com a pessoa que acabou agora ali de falar, que é o princípio da confiança. Como é que nós podemos, estando assegurando a Constituição que determinadas situações não serão alteradas de uma forma completamente desadequada, as pessoas terão que ter alguma confiança, por exemplo, se descontaram para as suas reformas, que essas reformas serão ao nível que elas descontaram, como é que isso se passa e como é que isso influencia a confiança, porque não vi o princípio da confiança, que foi um princípio que foi invocadíssimo pelo Tribunal Constitucional para reprovar determinadas decisões governamentais, como é que ele entronca aí nessa confiança. Muito obrigada. Mais uma pergunta e depois passamos a José Cleto. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, quero saudar a Ana Belchior por este fantástico livro que já tive a oportunidade de ler. Eu gostaria de colocar uma questão muito específica. A Ana fala no seu livro sobre a questão dos média, se os média críticos têm impacto na percepção dos eleitores. E até fala do Bowling Alone do Robert Putnam. E eu gostaria de lhe colocar, por acaso foi um dos aspectos que eu não ouvi aqui a ser referido, se acha que os média críticos tornaram os cidadãos cínicos e que se, por exemplo, vou dar um exemplo, estou agora a citar, por exemplo, Thomas Peterson, que referiu que o nível de violência das notícias aumentou drasticamente nos últimos anos e que o número de crimes baixou radicalmente. E eu gostaria de lhe colocar se esta crítica, esta constante crítica por parte dos média, tornou os cidadãos cínicos, como Kees Brand se fala. Muito obrigado. Ok, agradeço as vossas questões. Muito interessantes, muito desafiantes. Desta vez vou começar pelo princípio. A primeira, a do António. Era só um comentário. E tenho que agradecer as palavras do António. São exageradas, mas são muito simpáticas.
sobre o Podemos e sobre a confiança. Isto vai respondendo também a outras das questões que foram colocadas. Eu trouxe aqui uma cábulazinha para não me enganar. E o José também já tinha falado nisto, o facto da crise ter produzido um impacto forte nos níveis de confiança em Portugal e no sul da Europa. E a percentagem de confiança, isto responde também a algumas das outras questões que foram colocadas sobre o facto de os indivíduos mais escolarizados, mais informados, serem também desconfiados. Eu quando digo que maior escolarização explica maior confiança, isto não significa que os indivíduos que são escolarizados confiam. Isto é um bocadinho, tem a ver com a terminologia de quem trabalha com estatística, mas de facto não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que os indivíduos com mais confiança encontram-se nos grupos socioeconómicos mais altos e nos grupos mais escolarizados. E óbvio que quando nós falamos de percentagens de confiança nos partidos políticos, como em Portugal, em 2013, de 12% da população, é óbvio que não podemos estar a pensar que estes 12% que confiam são a única percentagem da população escolarizada, se quisermos para falar de uma forma mais coloquial. Agora, o que podemos dizer é que, tendencialmente, destes indivíduos que confiam, da pequena margem, das pequenas percentagens de indivíduos que dizem confiar nas instituições políticas, neste momento são pequenas margens, no caso português e do sul da Europa em geral, são de facto tendencialmente indivíduos com mais escolaridade. Okay? Mas isto para responder à questão do Podemos. Eu falo do Podemos, falo do Syriza, falo do surgimento, ou do ressurgimento da nova esquerda, os ditos partidos de esquerda libertária, e também dos partidos de direita radical ou de nova direita, como formas de manifestação da opinião pública, de descontentamento relativamente ao poder instituído e à forma como as instituições políticas, democráticas, tradicionais funcionam. Porquê é que o Podemos não surgiu aqui? Eu acho que o surgimento destes partidos obedece a um conjunto de critérios, condições que em Portugal de facto não se verificam, não creio tampouco que haja margem para curto prazo isto se verificar, e que tem a ver com questões como liderança, perfil da liderança. Este caso do Podemos é um indivíduo que já estava completamente catapultado pelos mídia, com um grande poder carismático e que consegue regimentar um elemento, um aspecto, um tema político que é fundamentalmente, neste momento, um tema quente em Espanha, as questões da corrupção, da transparência, da proximidade aos cidadãos, etc. Tanto que, se tiverem a curiosidade de ir ver o site deste movimento, a ênfase é colocada muito nas questões da corrupção, até o próprio funcionamento interno do movimento. Eles fazem publicidade das contas, dos custos que desembolsaram em campanha. Portanto, para além das questões relacionadas com os temas políticos, penso que a questão da liderança é um aspecto fundamental. Para além disso, como o António disse bem, em Portugal, apesar dos níveis de confiança serem muito baixos, no caso dos partidos políticos, eles não caíram muito com a crise. Por uma razão também, é que já eram bastante baixos, mas mesmo comparativamente aos outros países do sul da Europa, nós temos 12% de portugueses que dizem acreditar em 2013 nos partidos políticos, mas apenas 5% na Grécia, 7% em França, 6% em Espanha. Apesar de tudo, ainda é uma diferença assinalável. Passando à outra questão deste senhor, que tem a ver com... exato, começou por dizer que é uma pessoa de bem com a vida, é otimista e que não se revê naquilo que eu disse de facto os indivíduos mais desconfiados serem, digamos que acaba por ser uma série de fatores de algum pessimismo relativamente à forma como os indivíduos encaram vários aspectos, tanto da vida política, da vida social, mas também da sua própria vida privada. Mais uma vez, isto são tendências, obviamente, e nunca podemos encaixar em tendências que decorrem da análise estatística, nunca podemos encaixar todos os casos individuais. Seguramente o senhor não é a única a dizer que não se encaixa no que eu disse, mas... Mais uma vez, é uma tendência. Nós, quando vamos analisar, do ponto de vista estatístico, estes indivíduos que são os mais desconfiados, e se analisarmos outros indicadores em paralelo, a tendência é para encontrarmos indivíduos mais insatisfeitos, mais pessimistas, também mais desconfiados relativamente à política. Não quer dizer que não haja exceções, obviamente.
E depois colocou a ênfase na questão da avaliação do desempenho. Eu, de facto, não coloquei a ênfase na avaliação que os indivíduos fazem do desempenho político, porque essa é a resposta óbvia, não é? Os indivíduos desconfiam da política e dos políticos, porque os políticos não têm um desempenho consonante com as suas expectativas, não cumprem as promessas que é suposto cumprirem, pelo menos aquelas promessas que para os indivíduos são tidas como fundamentais. Esse é um aspecto, obviamente, fundamental quando falamos de desconfiança. O que eu quis transmitir é que esse não é o único fator. Haverá outros fatores que deverão ser tomados em linha de conta. Depois, falou-me também da questão do sistema eleitoral. Sobre a questão das cidades. Eu, especificamente sobre as cidades e o poder local, lamento, mas não estudei. É óbvio que, em termos de leitura da confiança, aquilo que nós podemos ler ao nível nacional, poder-se-á também analisar ao nível local e, eventualmente, ainda com uma maior nitidez, porque a proximidade dos indivíduos ao poder, à autarquia, é maior, mas eu não tenho muita informação sobre isso, nunca analisei dados ao nível local, são seguramente interessantes e é seguramente uma linha de investigação interessante. Era mais um desafio que estava a tentar... Sim, e que eu aceito. Claro. E mesmo porque a proximidade, a informação, exatamente, a informação e mesmo em termos de eventual instituição de mecanismos de solucionamento, eu sei que algumas autarquias têm instituído questões como o orçamento participativo, mais ou menos funcional, mais ou menos questionável, eu sei que há muita coisa de criticável que se pode dizer sobre isso, mas têm sido criados também conselhos da juventude, algumas autarquias têm criado este tipo de conselhos, que são núcleos que reúnem os jovens e que permitem que haja um debate entre, por um lado, esses jovens e aquilo que é decidido na autarquia que tem impacto, precisamente... Mas são mentiras. Eu já pertenci em determinada autarquia, uma autarquia de peso, eu pertenci ao próprio Centro de Concertação da Habitação e Urbanismo. Era uma mentira. Era uma maneira de enganarem quem tinha linhas de visão diferentes. Era para enganarem, portanto, o cidadão. Mesmo os orçamentos participativos. Eu sei. Se os desmontar em termos financeiros, percebe que são rigorosamente zero. Muitos deles não são vinculativos, que é a grande crítica que lhe é feita. São zero é que não há investimento. Mas o grande problema é pela iliteracia Que os autarcas têm e por uma questão de doutrina. Um bocado a esquerda e a direita começa a não existir e os partidos políticos continuam a insistir nessa filosofia. Não se vai a lado nenhum. E os fenómenos, Podemos, Syrizas, etc., se analisarem há 20 anos o seu começo, foi a nível de poder autárquico, ou portanto, a nível autárquico, que começaram, portanto, a nascer. E como nós cá somos tão atrasados a nível portanto, autarquia, poder autárquico, reivindicação autárquica, é natural que daqui a 20 anos possamos ter esse tipo de fenómeno. Isto é Mas atenção a uma coisa, em Portugal estes movimentos surgem precisamente numa fase inicial ligados às autarquias, por isso também é que, e que são em muitos casos, quando são juntas de freguesia, penso que não é tanto essa a questão, mas quando se trata dos movimentos independentes que concorrem às câmaras, muitas das vezes nem são propriamente movimentos puramente independentes, mas isto é um parênteses. Portanto, eu suponho que é sobretudo um comentário, não é? Uma observação sua, não é propriamente uma questão. Então eu se calhar passaria à questão seguinte. Que tinha a ver, aquele senhor, mais educação, mais confiança, foi as notinhas que eu pus aqui, a questão da classe média e a relação com a crise. É óbvio que há uma relação muito próxima entre a subida dos níveis de desconfiança relativamente às instituições e a emergência da crise. Aliás, em 97... Bem, não consigo encontrar, mas em 1997, em Portugal, os níveis de confiança no Governo e no Parlamento andavam na ordem dos 50. Não era muito, mas são níveis relativamente razoáveis. Pós-crise, pós-emergência da crise, não é propriamente pós-crise, pós-emergência da crise, estes níveis estão na ordem dos 15%.
O António dizia bem, apesar de tudo, em Portugal o decréscimo não foi tão abrupto quanto foi, por exemplo, na Grécia ou em Espanha. Na Grécia, Espanha ou mesmo em Itália, os níveis de confiança no Governo e no Parlamento situam-se na ordem dos 10% ou menos. Portanto, só posso concordar consigo, de facto tem toda a razão. Essa percepção de que o Governo, os partidos e mesmo de certa forma o Parlamento não estão a cumprir com promessas que foram tidas ou que são tidas como fundamentais para os indivíduos e óbvio que levam ao descrédito e por isso é que há este efeito de contágio. Perante uma promessa não cumprida, os indivíduos tenderem a encarar como todo o desempenho do Governo como não tendo cumprido aquilo que são as promessas que tinham sido prometidas em campanha. Sobre a metodologia foi uma metodologia muito simples. Utilizei basicamente dados de inquéritos, de projetos internacionais que permitiram uma análise relativamente superficial. O que faço são simplesmente alguns gráficos que traçam linhas evolutivas do apoio, aliás, da confiança às instituições. Não sei se isto responde à sua questão sobre a metodologia, mas não há muito mais a dizer. De facto, é uma metodologia muito simples, não fiz uma análise muito aprofundada, mesmo porque também não era o propósito deste livro. Sobre... Desculpe, mas baseaste nos Eurobarómetros? Sim, Eurobarómetro, num outro projeto que é o World Value Survey, dados desde 85 até 2013, era este tipo de questões que queria saber. Sim, em termos de análise longitudinal, os dados partem de 85 em muitos casos, há outras instituições em que não têm dados tão antigos, mas que permite já ter uma leitura relativamente ampla da forma como as coisas têm evoluído ao longo do tempo. Sobre a crise, o princípio da confiança, penso que quando respondi a este senhor, respondi também à sua questão, porque coloca também a tónica no mesmo aspecto e tem toda a razão. Sobre os mídia e o facto de os mídias estarem a gerar indivíduos que sejam cínicos. Se estão a gerar indivíduos cínicos ou não sei. Mas aquilo que pelo menos se sabe é que a forma como os mídia cobrem os acontecimentos e a importância que dão a esses acontecimentos tem impacto na forma como as pessoas pensam. Uma disciplina que eu tenho vindo a lecionar já há bastante tempo, há já praticamente 15 anos, é a opinião pública. E os americanos têm feito muitos trabalhos sobre o impacto dos mídia na forma como os indivíduos pensam. E há autores para todos os gostos. Há aqueles que dizem que os mídia têm um impacto preponderante porque moldam completamente a forma dos indivíduos verem a sociedade, verem o mundo, verem a política, e há outros que dizem que não é bem assim. Têm uma influência, mas são sobretudo as camadas mais vulneráveis, com menos recursos, com menos escolaridade, até do ponto de vista económico, mais vulneráveis, aquelas que são mais suscetíveis de virem a ser moldadas pelos mídia. No entanto, se olharmos em termos agregados, apesar de podermos concordar com esta tendência, se olharmos em termos agregados, aquilo que acontece, e posso, por exemplo, citar um estudo que foi feito sobre a importância, e isto sobre a América, porque de facto os americanos têm dados desde os anos 50 sobre as posições dos indivíduos, a opinião dos indivíduos face a vários assuntos políticos. E um dos trabalhos que foi feito foi a análise da percepção que os indivíduos têm sobre os problemas climatéricos. E há um determinado período de tempo em que há uma cobertura bastante intensa dos mídia, há divulgação de documentários sobre as questões climatéricas. E, de facto, nessa altura, quando é perguntado às pessoas aquilo que pensam que é o problema, ou quais são os problemas mais importantes da sociedade americana, as questões climatéricas estão lá. Depois, numa altura subsequente, este tipo de assuntos perde importância e são outros assuntos que começam a vir para a ribalta. E, subitamente, para a opinião pública, as alterações climatéricas perdem importância. Portanto, eu suponho que isto responda à sua questão. Sobre o crime, o exemplo que deu também é um bom exemplo. De facto, isso acontece. Até em Portugal esse tipo de análise já foi feita. A percepção do aumento do crime está mais relacionada com a cobertura dos mídia desses mesmos acontecimentos do que propriamente com o aumento da taxa de criminalidade propriamente dita. Pronto, e a sua questão ajuda também a ilustrar o porquê que a percepção dos indivíduos face ao desempenho do governo, face aos níveis de corrupção, face ao cumprimento de promessas, tem um impacto tão grande também nos níveis de confiança. Não quer dizer que não haja uma componente efetiva que os indivíduos avaliem, de facto, o desempenho e que haja uma determinada medida política, os empregos ou a subida dos salários, que seja analisada e que os indivíduos
percebo, esta medida não foi cumprida, portanto, este governo não merece o meu crédito, ou este partido não merece o meu crédito. Mas, para além disto, há todo um conjunto de outros aspectos que são mais do domínio da percepção e que têm também influência nos níveis de desconfiança. Não sei se respondi completamente a todas as questões, tentei, pelo menos. A Ana respondeu cabalmente à maioria das questões que foram colocadas. Eu queria só acrescentar mais uma ou duas coisas sobre esta última questão, a questão dos mídias, dos meios de comunicação social, porque é um tema sobre o qual tenho vindo a trabalhar nos últimos anos e, obviamente, apesar de concordar em absoluto com o que a Ana diz, gostava de acrescentar mais uma ou duas coisas. A primeira coisa é que sim, os efeitos do ponto de vista do agendamento ou da passagem, digamos assim, da saliência e da importância dos temas são de curto prazo, de facto. Existem alguns efeitos de mais longo prazo da exposição, da utilização de meios de comunicação social, observáveis não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Quando fala deste cinismo, isto de facto tem a ver com o enquadramento que é dado às notícias e aos eventos, não é? As decisões que os editores e os jornalistas fazem sobre como contar os eventos mais importantes do dia, o enquadramento a escolher. E sabemos que certos tipos de enquadramento tendem a fomentar algum cinismo na maneira como os cidadãos olham para o universo da política. Isto, no caso dos Estados Unidos, é um fenómeno amplamente estudado. Citou-se o Robert Putnam, a ideia do bowling alone, está baseada a ideia de que, de facto, as pessoas estão cada vez mais isoladas, mais individualizadas e com níveis de confiança, quer interpessoais, quer políticas mais baixas, associado também à questão de um consumo excessivo de mídia altamente cínicos. Na Europa, existem alguns dados comparativos sobre a utilização de enquadramentos mais cínicos sobre o universo da política. Estes dados dizem respeito a 2009, por isso não cobrem estes anos tão interessantes, que são os anos que, digamos assim, os últimos 5, 6 anos de eclodir e de agravar-se da crise económica, mas o que os dados de 2009 mostram é que, por exemplo, na Europa do Sul, em países como a Itália e a Espanha, o nível médio de utilização destes enquadramentos cínicos, se quisermos, é muito mais alto do que em Portugal. E eu não sei até que ponto é que isso pode estar relacionado com o facto, com a tua conclusão, de que a confiança nos partidos políticos acabou por ser colocada menos em causa em Portugal do que nestes outros contextos, onde os próprios mídias são ativamente mais, digamos assim, mais cínicos, mais mordazes, mais ferozes na maneira como a esfera política é abordada. Eu gostaria de anunciar em primeira mão que acabo de... Não acabo, já o José Santana Pereira vai fazer para a Fundação um ensaio sobre política e entretenimento. Daqui a um ano, calma, só daqui, não sei, talvez daqui a uns meses estaremos aqui para analisar um pouco, mas penso que não foi entretenimento porque a Ana mostrou que não é uma política. Não quero ser cínico, mas um amigo meu poeta diz: os políticos só sabem fazer 3 coisas: mentir e omitir. Mas a Ana aqui deu uma resposta que eu acho que prova que ela está condenada a ser uma universitária a vida toda, porque a resposta àquele senhor disse: eu não sei, não estudei. Portanto, e também noutra resposta, também em relação aos mídias, também eu não sei qual é a relação porque não estudei. Portanto, está condenada a ser uma universitária, terá dificilmente uma carreira política. Agora, há um ponto que a Ana não falou muito hoje, falou noutra sessão, que é fundamental do ponto de vista da confiança das instituições, que é a confiança interpessoal. Isto é, quanto maior, e hoje falou mais do nível de literacia e rendimento, mas quanto maior é a confiança uns nos outros, aumenta também a confiança nas instituições. E eu acho que hoje a Ana e o José deram um bom contributo para a confiança interpessoal e espero que também saiam daqui com maior confiança nas instituições políticas, se é que isso é possível. Muito obrigado a todos. Boa noite.